quais são os antihipertensivos preferenciais quando você vai tratar o seu paciente, a sua paciente hipertensa, ou hipertenso. Sabe? E aí, beta-block, IECA, BRA? Sabemos? Se não sabe, fique tranquilo, fique tranquila, porque até o final desse caso, a gente vai responder essa pergunta com tranquilidade, beleza? Então, como sempre, senhoras e senhores, bem-vindas e bem-vindos a um caso fantástico de hipertensão arterial sistêmica. E sem mais enrolação, produção, solta a vinheta. E vamos lá, começando aqui o nosso caso, temos o senhor José, aqui ó, um sorriso simpático, 58 anos, engenheiro, tá bom? O que será que está acontecendo com o nosso pacientinho, hein? Vamos ver, vamos lá, ó. Senhor José refere que tá meio difícil de controlar a pressão, tá? Logo, né, a gente entende que ele é hipertenso, beleza. Senhor José, o senhor tem algum outro problema de saúde, algum vício? Tenho. Eu também sou diabético tipo 2 e confesso, tá, doutora, ainda fumo. Beleza, tá? Então, temos um paciente que te fala, a pressão tá um pouco difícil de controlar nos últimos tempos, ele mede de vez em quando em casa, e é diabético, e é tabagista, ainda fuma, tabagista ativo. Justo? Vamos lá. Na família, seu José, alguma coisa importante? Os pais são vivos? Minha mãe morreu, 66 anos, vítima de infarto. Então, vai anotando aí, tá? Grifa, diabetes, tabagismo, não é? 66 anos, a mãe, vai anotando. Seu José, alguma alergia, alguma coisa assim? Já tomou alguma coisa, deu alguma reação alérgica, não se deu bem? Até agora, tá tudo tranquilo. Então, beleza. Trouxe a receitinha? Opa, trouxe, né? Ele tira do bolso e te mostra. O que o senhor José está usando? Famoso captopril. Seria na receitinha, 50 miligramas 2 vezes ao dia, anota, grifa, tá? E também tá tomando lá o seu atenolol. Então, tá? Pra tratar a pressão alta, tá tomando aqui um captopril e tá tomando um atenolol, tá? Depois eu tiro uma outra receitinha e te mostro, tá? Uma metformina, tô tomando também, mas vamos focar aqui no tratamento da pressão, beleza? Anota, hein? Vamos lá, vamos dar sequência aqui, ó. Sentamos, seu José, né? Fomos simpáticos, né? Tá tudo tranquilo. E ó, frequência cardíaca 66 e aferimos a pressão do consultório, técnica correta, tudo certinho, anotamos no prontuário. Deu 158 por 102 milímetros de mercúrio. Saturação, tranquilo, 97%. Então, ó, anota, 158 por 102 é um número importante. Exame físico, algo chama a atenção? Tranquilo, tá? Nada que chame atenção no exame físico do senhor José. Então, galera, ao longo aqui da nossa aula, vamos responder uma série de perguntinhas. Começando com a pergunta número 1. Vamos lá, importante, clássica. Qual que é o estágio da hipertensão do senhor José? Considerando que a pressão é de 158 por 102, como que nós poderíamos graduar aqui a pressão do paciente? Vamos lá? Ó, clássica tabelinha. Não tem jeito. Para a vida e para as provas, essa tabelinha é fundamental. Vamos lá, ó, vamos lá. Vamos treinar. Sistólica, 158. 158, estágio 1. Ok. 102, opa, 102 aqui, tá, foi no estágio 2, estágios diferentes. E você sabe que não existe hipertensão 1,5. Estágio 1,5 não existe. Então, sempre leve em consideração o pior. Sistólica, estágio 1. Tá? Diastólica, estágio 2. Então, o paciente tem hipertensão, estágio 2. Informação importante na hora de estratificar o risco do paciente, de saber as metas terapêuticas. Então, ó, fundamental. Justo? Tamo bem? Vamos lá então, ó. Pergunta número 2, hein? Vamos lá, começamos de leve, tá? Agora, a pergunta 2, essa é fundamental, eu acabei de falar. A gente precisa saber estratificar o risco do senhor José. Será que ele é de baixo risco? Risco moderado ou intermediário? Será que ele é de alto risco? E aí? Vou aqui, ó, colocar, para não ter que voltar os slides, algumas informações importantes. Idade dele, 58 anos, ok. É tabagista e diabético. Aqui a mãe morreu, né? 66 anos, não é importante? Isso aí, calma, chegaremos aí. Por quê? Veremos agora os fatores de risco adicionais. Olha só, hein? Ele tinha 58 anos, idade, já tem um. Tabagista, opa, já temos 2. Dislipidemias, no caso, não citamos nada, então, a princípio ele não tem nada disso. Diabético, opa, tem mais um. Obesidade, a princípio ele não é obeso, não foi citado no caso clínico. E ó, história familiar de doença, história prematura de doença cardiovascular na família. Mãe teve com 66, por pouco. Então, por pouco, ele não pontua aqui também, tá? E também existe aqui o perfil de síndrome metabólica, que não é o do nosso paciente, beleza? Tamo tranquilo? Então, hipertenso, beleza. Diabético, não é? Tabagista. Justo. Não falei nada de colesterol, essa parte, nada de obesidade, vamos segurar por aqui, tá bom? Então, ó, vamos lá, hein? Pra responder a pergunta 2, se você pegar lá a última diretriz de hipertensão, você vai ver aqui, essa tabelinha linda aqui, esse esqueminha todo colorido, tá? Quais são os macetes desse esqueminha? Ó, simples, guarda essa coluna. Por quê? Todo paciente hipertenso estágio 3 vai ser de alto risco, fim de papo, independente daqueles fatores de risco, beleza? Agora, aqui eu vi que o senhor José então tem 3 fatores de risco, não é? Ele tá aqui no estágio 2, é de risco alto. Calma, vamos simplificar a vida. Olha só, a diretriz brasileira de hipertensão, eles consideram que todos os diabéticos são de alto risco.
Então, ó, dá pra simplificar na vida e na prova. Caiu lá, hipertenso diabético, fim de papo. Ele já é de alto risco. Então, ó, decora essa coluna e a linha de baixo. O que a gente também pode concluir? A maioria dos hipertensos estágio 2 também vão ser de alto risco. Difícil achar, né? Hipertenso estágio 2 sem nenhum fator de risco. Pode acontecer? Pode, mas não é tão comum. Então, informações importantes. Com isso, o que a gente conclui até agora? Senhor José, ele é hipertenso estágio 2. Beleza. Ele é de alto risco, informação fundamental. Então anota aí, são duas informações importantes para a gente dar sequência na condução do nosso caso. Justo? Tranquilo? Vamos lá então, respondemos a pergunta 2, vamos agora para a pergunta número 3. Lembra que ele usava de remedinhos? Captopril, 50 de 12 em 12, atenolol. Pergunta aí para vocês, tá? O esqueminha, os remedinhos que ele toma, são corretos? Para refrescar a memória, tá aqui, ó. E aí, um IECA, um beta-block. Aqui era estranho, hein? Estranho, a dose do captopril tá estranha, porque é de até 3 vezes por dia, né? De 8 em 8 horas. É isso aí. Beta-bloqueador, será que a gente usa sempre na hipertensão? Então, ó, pra fechar esse assunto de uma vez por todas, eu trago aqui as medicações consideradas preferenciais. Alguns chamam de primeira linha. Coloquei aqui como preferenciais, que são a preferência. Então, ó, estão aqui. IECA, justo. É o captopril da vida, não é? Umbra, uma losartana, um bloqueador dos canais de cálcio. De preferência, um de hidropiridínico, de ação prolongada, como o amlodipino. E diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida e a clortaridona, beleza? São as medicações preferenciais, então muita atenção. Mas aí você, né, pode se perguntar, aqui eu vejo no postinho direto os pacientes usando beta-bloqueador, né? Será que eu posso prescrever para todos? Olha só, essa informação é tão importante, tá? Que eu vou parar aqui a aula, tá? Vamos lá, hein, ó, papel, caneta, tá? Marca texto, tudo colorido para anotar essa informação que é muito importante. Galera, muita atenção. Atenção, hein? Ó, beta-bloqueador não é mais medicação preferencial. Estou falando dos beta-bloqueadores, hein? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Olha só que interessante. Fizeram uma meta-análise, tá? E se liga, quem usou beta-bloqueador teve um risco 16% maior de ter um acidente vascular encefálico em comparação com as outras classes. Olha só que interessante. É por isso que não é mais medicação preferencial. Quem? Os beta-bloqueadores. Vamos utilizá-los, sim, em algumas situações especiais. Ou seja, o paciente vai ter que ter alguma outra doença em que um beta-bloque, sim, é justo. E nesse caso também vamos usar para tratar a hipertensão. Exemplos, paciente que tem insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Beta-bloque é fundamental, alguns reduzem mortalidade, é importante. Outro exemplo, taquiarritmias, por exemplo, fibrilação atrial para controlar a frequência cardíaca. Paciente tem FA, é hipertensa, um beta-bloque pode ajudar, não é? Paciente com doença arterial coronariana, tem lá angina, queima o peito aos esforços, beta-bloqueador é o anti-anginoso de escolha. É hipertenso? Beleza, vamos usar, tá? E pós-infarto, excelente medicação. Então guardem, beta-bloqueador não é para usar para qualquer paciente, muita atenção. Beleza? Tranquilo? Respondemos essa pergunta, hein? Mas vamos lá, temos muitas perguntas hoje ainda. Pergunta 4, number 4. Ó, ele precisa, será, de 2 remedinhos para pressão? Não poderia ser um, por exemplo? Ele estava tomando captopril e o atenolol. A atenolol, a princípio, não deveria, mas estava tomando 2. Ele precisa tomar 2? Vamos lá, ó. Para quais pacientes nós devemos prescrever terapia combinada? Ou seja, combinar 2 remedinhos diferentes. Para quem? Tá aqui, ó. Hipertenso estágio 3, estágio 2, estágio 1 de risco moderado a alto. Resumindo, a maioria dos hipertensos vão ter que tomar 2 remedinhos pelo menos. E isso é o que a gente vê no dia a dia, tá? No geral, pelo menos 2 para tratar a hipertensão arterial. O normal é assim. Então, ó. Deu branco às vezes? Ah, eu vou ter que chutar. Chuta a terapia combinada, porque vai ser a maioria dos pacientes. Entendido? Tranquilo até aqui? Ótimo. Terapia combinada, ok. Se tem terapia combinada, tem uma monoterapia, um remedinho só. Para quem que eu vou dar um remedinho só? Hein? Olha só, hein? Se liga, nota. Para paciente hipertenso estágio 1, de baixo risco, tá? Ou pacientes nessa faixa, os pré-hipertensos de risco alto. Primeiro, antes de remedinhos, para esse tipo de paciente, nós poderíamos tentar mudança do estilo de vida por 3 meses. Então, orienta. Exercício físico, não é? É importante. Perder peso, alimentação saudável, tudo isso ajuda. 3 meses se passaram, não resolveu. Aí, para esses pacientes, poderíamos começar somente com um remedinho. Deu pra entender? Tranquilo? Então vamos lá, vamos retomar aqui o nosso caso. O senhor José, lembra? Estava com dificuldade para controlar a pressão. Então, ó, o que sabemos? Ele é hipertenso estágio 2 e é um paciente de alto risco. Justo? Tranquilo. O tratamento do senhor José estava inadequado, não é? Por quê? A posologia do captopril estava errada. O certo é a cada 8 horas, estava 2 vezes por dia, não é? E também estava usando beta-bloqueador sem nenhuma indicação específica. Então, temos coisas interessantes, tá? Também sabemos que ele tem indicação de terapia combinada. Então, vamos ter que mexer um pouquinho na receita do senhor José, não é? Então, chegamos agora na pergunta número 5. Como que a gente pode melhorar
essa prescrição do nosso paciente? Primeiro, tá? Vamos suspender o beta-bloqueador, tá? Você pode ir tirando aos poucos, tá? Não tirar de uma vez. Então, vai tirando aos poucos, tá? Vai reduzindo a dose metade, depois até que você consiga suspender completamente. Não tem problema nenhum, tá bom? Outro ponto importante, vamos corrigir a dose do captopril, tá? Por exemplo, 50 de 8 em 8. Mas é chato, não é? Talvez nós mesmos não tomaríamos um remedinho de 8 em 8 horas, poderíamos usar um outro IECA, com uma posologia que é muito mais fácil. Por exemplo, um enalapril, tá? É possível. Como é que poderíamos fazer? Tá aqui, ó, 40 miligramas, tá? Uma vez ao dia. Ou 20 miligramas de 12 em 12 horas, ok? Entendi. Vamos associar um outro remedinho, né? Porque aquele beta-block a gente tirou, né? O que você pode usar? Ah, lembrei, né? Medicação preferencial IECA-BRA, losartana. Pô, vou associar, tá? Perigo, tá? Não faça isso, tá bom? Perigo. Lembrem-se, temos alguns mandamentos na cardiologia, tá? Sobre hipertensão, não associarás um IECA com BRA. Ah, por quê? Eles já fizeram esse teste, já estudaram isso e não deu certo, tá? Muito efeito colateral, potássio alto, disfunção renal, tá? Síncope. Então, não faça essa associação. Temos outras medicações preferenciais, entre elas, aqui, um tiazídico. Prescreva aí uma boa e velha hidroclorotiazida, uma dose boa já, 50 miligramas uma vez ao dia. Então, acertamos a prescrição do nosso paciente, tá? Agora, ele vai tomar, por exemplo, um enalapril, tá? Associado a um diurético tiazídico, beleza? Estamos acertando aqui, estamos indo bem, tá? Agora, ó, a próxima pergunta, essa é do senhor José, viu? Esse ele pergunta pra vocês, tá? Ele pergunta, doutora, entendi, minha pressão tem que melhorar, tá? Você tá mexendo nos meus remédios, mas pra quanto que tem que baixar esse negócio aí? Eu vou aferir em casa, mas como é que eu vou saber se tá bom ou não? Para isso, existem as famosas metas, tá? Da hipertensão arterial. E a última diretriz de 2020 foi boazinha conosco. Olha como eles simplificaram. Divide basicamente paciente de baixo risco, moderado, ou ele é de alto risco como o nosso paciente. Ele era diabético, só isso já deixa ele como alto risco. Vamos falar. Ó, senhor José, a meta, tá? É que aquele primeiro número, a sistólica, não é? Fique entre 120 a 129. E o segundo número, a diastólica, entre 70 a 79. Beleza? Essa tabela é importante, hein? Para a vida e para as provas. Beleza? Tranquilo? Tamo indo bem, hein? Tamo indo bem. Mas vamos lá. Passaram algumas semaninhas, tá? A gente no consultório ou no postinho, né? Volta o senhor José. Aí, né? Conversamos, tudo certinho, né? Como é que tá a pressão? Aferimos, não é? Tá aqui, ó. 138 por 85. Ainda um pouquinho fora da meta. Senhor José, tá tomando direitinho os remédios? Ó, não minta para mim, hein? Seu José jura que sim, tá? Podemos confiar nele, ele jurou que sim, tá? Então, o que a gente pode fazer? Já tá com uma dose boa de enalapril. Já tá com uma dose boa de hidroclorotiazida. A gente pode associar uma outra medicação? Sim. Qual sobrou? Vamos associar aqui, então, um bloqueador dos canais de cálcio. De preferência, um de hidropiridina em ação prolongada, um amlodipino. 5 miligramas uma vez ao dia. Olha só, vamos lá, tá? Tá quase na meta. Vamos orientar direitinho. Toma os remedinhos, tá? Maneirar no sal, emagrecer, né? A atividade física é importante. Beleza? Tranquilo. Fizemos a prescrição, entregamos pro senhor José, tudo bonitinho, tá? E aí a gente faz uma outra pergunta, isso é interessante, hein, ó. A 7ª pergunta também é do senhor José. Olha só que interessante, tá? Ele tava quase indo embora, ele virou pra você e falou, doutora, não vai pedir nenhum exame, não? Né? Eu já tive que ir na última vez, dessa vez, tá? Faz tempo que eu não faço um exame, poderia fazer alguma coisa? Sim? A resposta é que ele poderia, tá? Tá aqui a lista dos exames que nós poderíamos pedir ao paciente, tá? Pra fazer ou numa investigação inicial, ou mesmo pra acompanhar o caso. Tá na diretriz, tá aqui. E quanto a isso, nas provas tem muita pegadinha. Se liga. Tá escrito aqui urocultura, essas coisas? Não, né? Exame simples de urina, beleza? Tá escrito sódio aqui? Não. Potássio, é importante. Ah, então não posso pedir sódio? Pode, tá? Mas esses são exames básicos, de rotina, tá bom? Potássio é importante saber. Tá tomando, por exemplo, enalapril, não é? Tá tomando um tiazídico, pode mexer no potássio, vamos pedir. Função renal, é importante saber como é que tá. Por quê? Lembra? Pacientes com uma função renal muito pioradinha, com rim mais cansadinho, não podem usar enalapril. A própria hidroclorotiazida começa a não funcionar muito bem com clearance menor que 30, então saber a creatina é fundamental. Tem ureia aqui? Não tem. Ah, não posso pedir? Pode. Mas esses são os exames básicos, não é? Vamos ver como está a diabetes, vamos estimar a filtração glomerular, vamos ver esse colesterol, não é? É importante saber. Outra doença importante, temos que saber. Ácido úrico. Lembra que ele vai tomar um tiazídico? Pode causar hiperuricemia. É importante saber, vale a pena. Um eletrinho simples, né? Pô, nunca fez, vamos pedir. São exames básicos para pedir para o nosso pacientinho. Tranquilo? Estamos indo bem, hein? Estamos aqui resolvendo a vida do senhor José. Mas vamos lá, vamos aqui usar um pouco a imaginação, tá? Olha só, hein? Seu José continua, mas aviso vocês, tá? Senhoras e senhores, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos ao nosso multiverso, onde temos infinitas possibilidades, não é? Onde temos diversos mundos, diversos senhores Josés. Então, eu questiono para vocês, né? Eu pondero. E se? E se, senhor José, de um outro mundo, tá? De um outro universo, se o senhor José fizesse uso de enalapril, dose boa, ótima, clortalidona, dose excelente, amlodipina, dose ótima, e
apesar das medicações excelentes, doses excelentes, e se mesmo assim ele estivesse fora da meta? E aí? E aí? Poderíamos falar então que o senhor José tem hipertensão resistente. Qual que é o conceito de hipertensão resistente? Cai na vida, cai na prova. Paciente tem a pressão não controlada, apesar de estar usando 3 remedinhos para pressão. Obviamente de classes diferentes, tá bom? Quais? Tá aqui, ó. IECA ou BRA. Ou BRA, não é EBRA, ou BRA. Bloqueador dos canais de cálcio e um diurético tiazídico. Todos, obviamente, em doses otimizadas. Tá aqui, ó, medicações preferenciais. Mesmo assim, a pressão tá fora da meta, poderíamos chamar, sim, de hipertensão resistente. Gostei. Fala mais um pouco, ó, um pouquinho mais de hipertensão resistente. Vamos lá, vai. Algumas coisinhas importantes, tá? Sempre é fundamental. Tem que apertar o paciente. Tá tomando direitinho os remédios? Tá? É importante saber. Hipertensão resistente? Será que ele não tem alguma outra doença que está atrapalhando ou mesmo causando essa pressão mais alta? Será que ele tem uma causa secundária? Hipertensão secundária. Vai a pena investigar. Será que tem alguma coisa? Vai a pena se ponderar, tá? Exames como a MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial. E também a MRPA, monitorização residencial da pressão arterial. São exames úteis para confirmar o diagnóstico, tá? Importante, te ajuda. Olha, veio pedir uma MAPA, veio alto, a pressão tá alta, no dia todo tá alta. Ah, deve ser um hipertenso resistente mesmo. Beleza? Agora, pessoal, ó, para tudo, porque a informação que eu vou dar agora não cai, despenca na prova. Então, se liga. Pessoal, hipertensão resistente, lembra? Ele tá usando lá 3 classes diferentes, todos em doses otimizadas, doses máximas, tá? Mesmo assim, tá fora da meta. Qual seria o 4º fármaco? Essa é a pergunta clássica de prova, hein? Então, ó, de novo, paciente tá usando um IECA ou BRA, tá usando um bloqueador dos canais de cálcio, tá? Paciente tá usando um diurético tiazídico. Mesmo assim, fora da meta. Qual que é o 4º fármaco? É a boa e velha espironolactona, não é? Um poupador de potássio, também chamado de antagonista da aldosterona, também chamado de antagonista mineralocorticoide. Então, espirono, clássico. Ah, se eu precisar de um 5º fármaco, aí a diretriz já fala, ó, pode entrar um beta-block, tá? Não tem jeito, aí você pode usar. De preferência, um que mexe mais na pressão. Então, ó, carvedilol e nebivolol ajudam mais a reduzir a pressão. Ah, pode ser outro? Sim, ele coloca aqui. Clonidina, doxazosina, aqui a gente já começa a apelar pra tudo. Então, ó, informações importantes. A principal é essa aqui, ó, 4º fármaco, espironolactona. Beleza? Tranquilo? Então, galera, ajudamos bastante, senhor José, hein? E o que a gente aprendeu com os casos? Olha só, hein? Vamos aqui fazer um apanhado geral para ver a nossa evolução. Revimos aqui a classificação que atualizou, tá? 2020 temos nova diretriz de hipertensão com uma nova classificação. Beleza? Outra coisa, a gente viu como que é a estratificação de risco. Macete. Estágio 3, alto risco. Tem diabetes, alto risco. Tem lá no enunciado ou seu paciente, tá? Ah, infartou já, teve AVC. Alto risco. Nossa, já tem lesão de órgão-alvo. Por exemplo, fez um eletro, tem uma baita hipertrofia, sobrecarga ventricular esquerda, é lesão de órgão-alvo, tá? Já é de alto risco. Atenção, tá? Peguem aí os macetinhos. Vimos as medicações preferenciais de novo, hein? Pra não esquecer nunca mais. IECA, para bloqueador dos canais de cálcio e diurético tiazídico. Vimos quando vamos começar terapia combinada, 2 remedinhos de classes diferentes. A imensa maioria dos casos, não é? Vimos as metas pressóricas. É importante saber o risco para saber as metas, tá? O paciente de risco baixo e moderado tem uma meta. O paciente de alto risco tem uma outra meta. A gente é um pouco mais rigoroso. Vimos também quais exames complementares de rotina básico que a gente pode pedir. Tá bom? Também vimos aqui o conceito de hipertensão resistente, o nosso multiverso, senhor José do multiverso. E vimos também, acabamos de ver, o tratamento básico da hipertensão resistente. Beleza? Tranquilo? Galera, agora sim, hein? Agora ficou tranquilo. Quais são as medicações preferenciais na hipertensão arterial? Já sabe, não é? Tá fácil. IECA, BRA, bloqueador dos canais de cálcio e diurético tiazídico. Pessoal, espero que vocês aí tenham gostado desse nosso caso clínico. Respondemos várias perguntas, resolvemos a vida do nosso paciente. Galera, é sempre um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, até o próximo caso, porque eu fui. Tchau, tchau.